Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Mais uma vez, estou aqui para que possa compartilhar convosco o propósito de Deus que tem com o homem. Então, que Deus tem propósito com todos nos encontramos em vida, em saúde. Antes de entrar no assunto, gostaria de fazer um pedido. Peço para se inscrever no canal, para o canal crescer e desenvolver. Peço se inscrever e também penso colocar likes para dar mais visualizações aos vídeos, certo? Compartilhar. Também sobre dúvida, posso colocar comentários. Ok, vamos sobre o assunto do tema de hoje que vou tratar aqui. Então, perdão, desculpa. Então, Deus tem propósito contigo com esse tema. Trato por causa de homem, trato por causa de ti, trato por causa de Deus tem propósito contigo, tanto religioso, tanto crente, tanto pecador. Um tema de hoje quer trazer que Jesus significa porco. O nome de Jesus significa porco. O nome de Jesus significa porco. Por que quer falar desse nome, que o nome de Jesus significa porco? É que, infelizmente, tem várias religiões que dizem esse nome significa porco. Então, eles fora das formas deles, como buscaram, como investigaram, então foi descobrir do fato dele, das formas como diz significa porco esse nome. Ok, eu não vou entrar sobre os assuntos que levou eles para ter essa aprovação desse nome. É um nome que significou porco. Deixa ela falar um pouco. Quando fala o nome de Jesus, é um porco, até significa nós vivemos de servir Jesus, acabamos de servir um porco. Quando diz o nome de Jesus significa porco, então estamos a servir uma pessoa, até chegar a uma conclusão se Jesus significa porco, então estamos a servir um porco. Então essas questões, quando significa estamos a servir um animal, significa se o nome de Jesus é porco, estamos a servir aquele animal que próprio nos alimentamos com ele comemos. Porque o animal porco é para nos alimentar com ele, comer com ele, mas começa a traduzir que o nome de Jesus é porco. Então são várias religiões que chegaram nessa conclusão que o nome de Jesus significa porco. Então significa esse nome por ser porco, não merecia de ser adorado por ter chegado à conclusão do ponto de vista deles. Ok, vamos lá na Bíblia. Em primeiro ponto, vamos na Bíblia, vou falar 3 pontos. Vou falar sobre 3 pontos sobre esses assuntos de nome de Jesus. Será que de verdade significa porco? Vou tratar 3 pontos fundamentais. Mas então, então diz por causa de Google Tradutor é lanti, é linguagem lanti, então é lanti que significa Yeshua. Então Yeshua que é Jesus, então é lanti, então quando traduz para eles diz significa um porco. Então o nome de Jesus, então não vai entrar nessa coisa, existe letra J, diz não existe a letra J, porque mas não quero entrar nesse assunto, senão posso me perder o foco e dizer será que o nome de Jesus significa porco? Jesus, o nome de Jesus significa porco. Quer me basear desse fundamental hoje. Então, para eles, hebraico antigo traduz contra porco. Então, que palavra Jesus? Então, J-E-U-S-U. Por ter 5 letras Jesus. Jesus é J-E-S-U-S. Então, eles fazem aquele nome de Jesus, é 2 sílabas atômicas de divisão. Que temos Jesus. Então, G significa para eles terra. Jesus significa porco. Então, quando o nome como diz, significa terra de porco. Então, que é a forma do ponto de visão que eles estão a ver esse nome. Ok, mas deixa lá trabalhar dentro desses 3 pontos. Fundamental para ter conclusão. Será que esse Jesus ele significa porco? Vamos nesses 3 pontos fundamentais.
três fundamentais. Em primeiro lugar, vamos o nome de Jesus, que eles, como dizem, significa do porco. Ok, se o nome de Jesus significa porco, vamos no livro da Bíblia, da Bíblia, Mateus capítulo 8, vamos na Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 30, Mateus 8, versículo 30 a 32. Mateus 8, versículo 30 a 32. Mateus 8, 30, versículo 32. Diz essa palavra de Deus. A certa distância dele estava pastando uma grande manda de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar numa manda de porcos. 32. Ele disse que vão. Eles saíram e entraram nos porcos. Toda a manada tirou-se precipitada abaixo em direção ao mar e morreu afogado. Disse 32. Ele disse que vão, eles saíram, entraram nos porcos. Então quer dizer o que? Estou a dizer, se Jesus significa porco, como é que Jesus ele se encontra? Como é que Jesus... Desculpa, ver uma coisa. Como é que Jesus, quando ele vai libertar uma pessoa que estava a ser possuída com demônios, quando ele chega a libertar aquele jovem, disseram que para você os demônios próprios eles imploram ou pedem a Jesus, está a dizer se que tu queres expulsar ou queres libertar desse jovem, quer nos mandar embora desse jovem. Primeiro estamos a pedir que nos manda no inferno, nos manda na manada do porco, que nos manda nos porcos. Se Jesus significa porco, como é que próprio Jesus, próprio ele que não tem nenhuma relação com os demônios, pode voltar a mandar os demônios porco, que é o próprio significado do nome dele? Porque o nome tem muito significado, o nome sempre significa alguma coisa, o nome tem valor. Estamos a dizer, isso é uma das provas, confirmação que de fato, isso pode dizer Jesus, o nome dele significa porco, não tem nenhuma relação com verdadeira. Essa é comportamento falso. Essas ideias de chegar aos religiosos conclusões de dizer que o nome de Jesus significa porco é uma pura 100% mentira. Pois se o nome de Jesus significava um pouco, nenhuma coisa, ele teria uma relação, ele nem teria nenhuma relação ele não permitirá que os demônios tenham relação com os porcos por causa do significado do nome dele. Porque Jesus, ele odeia os demônios. Porque Jesus esteve aqui na missão maior da terra, não deixou nenhuma demônio faz o que quer nas pessoas libertam, porque sabe Jesus que não tem nenhuma relação com o demônio, não tem nenhuma intimidade, é a maior obra que odeia dos demônios. Então os demônios quando dizem, quando querem expulsar eles, primeiro estamos a pedir que nos manda na manada dos porcos, nos envia nos porcos. Como é que vamos chamar esse Jesus como um porco? Ele próprio vai permitir os demônios para entrar nos porcos, quando os porcos é o nome deles. Porque isso aí não faz nenhum sentido. Quando usa esse versículo, ele quer fazer perceber as pessoas que são pessoas que andaram a inventar. Outro dia é de falar esse nome porque diz Yeshua para entender o significado também, mas deixar-os tratar de porco, porque se tiver a dúvida, pode dizer para se diz não existe esse nome, então por como é que fez? Então para chegar a mais conclusões. Ok, mas vamos nesse ponto essencial. Então, essas são inversões das religiões. São versões de Islã. São inversões dos muçulmanos, religiões, esse tipo de conhecimento dos homens. Essa versão dizer Jesus é um porco. Então eles trocaram essa versão para colocar esse nome traduzido para dizer Jesus é um porco, pois talvez não pode ter nenhuma relação com esse nome. Porque para que os homens se afastassem desse nome, tem que procurar um nome que vai deixar com que as pessoas acabem de desconcordar de Jesus por causa desse nome e colocado nele como nome de porco.
Isso não é uma realidade dos homens, desculpa, não é uma realidade bíblica. São os homens que inventaram. O Google Tradutor ou a linguagem latim diz porque a linguagem, vamos falar que originou a linguagem foi Deus. Quando lemos no Gênesis capítulo 11. Mas quem inventou o significado das palavras são os homens. Estou dizendo, o homem para dizer esta palavra se significa X, foi o homem que inventou. A pessoa dizer a letra X significa que foi um homem. Por exemplo, há homens que eles colocaram o nome, cada país, cada usuário tem significado dos seus nomes. Por exemplo, tenho na família alguém que o nome dele é Kofane, que está a dizer que em português quer dizer esquecer. Então a pessoa, mas por que colocou esse nome de esquecer? É porque a pessoa colocou porque ficou muito tempo sem ter filho. Então quando nasceu aquele filho, quando já estava acima de depois viu o nome dele, colocaram e esquecer, dizer que esquece de ter filho. Então para dizer, é um dos nomes que foi colocado por ele. Mas não quer chegar a querer fazer para perceber que inventou esse nome para ser traduzido foi o homem. Que coloca no Google Tradutor, dizer, ou a linguagem latim, dizer, isso significa homem. Desculpa, significa porco. Porque Jesus jamais, ele se fosse o nome dele verdadeiro significado, por jamais permitiria que os demônios se expulsassem para os porcos. Então, mas Jesus nem podia admitir nem tampouco os demônios próprios. Ele ia dizer, não permitir os demônios para que ele entrasse no sistema. Porque os demônios para entrar no povo foi a permissão de Jesus. Quando eles pediram na chegada de Jesus, quando o João estava possesso, o demônio estava dizendo, estamos a pedir que nos manda no inferno, nos manda nos porcos, na manada dos porcos. E Jesus, ele fez o pedido dos demônios para os porcos, mas como é que ele ia permitir se soubesse o próprio os porcos significa o nome dele? Não faria nenhum sentido. Não teria nenhum significado. Porque ele, a coisa mais que odiou na face da terra Jesus foi demônios. Por isso ele não permitiu que os demônios, na presença dele, na chegada dele, que os demônios continuassem a conviver com as pessoas. Por isso ele falou muito da obra dos demônios, porque não tem nenhuma relação dos demônios. Dizer, os demônios, quando eles puseram, vocês não podem pecar mais porque os demônios falam no deserto, eles vão voltar a procurar encontrar a casa, está vazia, de querer entrar. Então estou a dizer que ele não ia permitir os demônios que ele mandasse entrar nos porcos, quando o porco significa o nome dele. Não faria nenhum sentido. Porque isso significa ele mandar os demônios, porque quando significa o nome dele, significa ele próprio está contra a si mesmo, está contra ele mesmo. Uma pessoa que luta contra os demônios, mas depois vai beneficiar os demônios porco, que o nome do porco é no significado do nome dele. Isso não faz nenhum sentido. Estou falando por causa dos cristãos também que ficam com dúvida, falo dos pecadores que pensam em verdade, falo dos religiosos, porque os religiosos islâmicos estão lá mesmo, então os muçulmanos estão lá mesmo, então acabando de confirmar que de fato isso é real. Isso é uma inversão do homem. Isso não é o princípio da origem de Deus. Ou no significado, como ele fala do hebraico. Se quer falar de hebraico, de falar um pouco lá à frente, lá não tem nada a ver com a origem hebraico. É de falar lá um pouco à frente, lá mais para dizer que Jesus não significa o porco, porque ele escusou demônios para entrar do maná de porcos. Deixa eu entrar no segundo ponto depois. Segundo ponto. Segundo ponto, a palavra Jesus de porco não existe no dicionário. Estou falando de dicionário língua portuguesa.
pode investigar qualquer tipo de dicionário. Por exemplo, eu tenho 4 dicionários no telefone da língua portuguesa. Não estou falando de dicionário bíblico, estou falando de dicionário da língua portuguesa. Dicionários que eu uso mais dicionário da língua portuguesa do que dicionário, do que dicionário bíblico. Gosto mais de dicionário da língua portuguesa bíblica. Estou dizendo, nesses 4 dicionários de língua portuguesa que tem nenhuma palavra que investiguei, encontrei a palavra porco. Quando falo de dicionário de língua portuguesa, 4 dicionários, estou falando que todos esses dicionários trazem todas as palavras diferentes. Não estou usando dicionários para encher o telefone, uso dicionário por cada dicionário, vai me definir de acordo com a pessoa que fez aquele dicionário. Posso não entender esse dicionário, entender outra pessoa. Por cada um fez o dicionário, como disse que para quem vetou o homem de Jesus, que ficou porque o homem, da mesma forma que escreveu o dicionário foi o homem, que o dicionário está nos ajudar, está gostou de usar. Então, quando tu pega qualquer tipo de dicionário, não vais encontrar o significado de Jesus, que significa porco. Essa palavra não existe no dicionário. Estou dizendo, se Jesus fosse porco, o próprio dicionário ia escrever. Estou falando de dicionário em língua portuguesa, não importa dicionário em língua inglesa, não importa dicionário espanhola, não importa dicionário africano, não importa dicionário francês, italiano, não importa dicionário hebraico, grego, não importa qualquer tipo de dicionário. Não vai encontrar o significado de Jesus nos dicionários, dizer o significa porco. Essas coisas, por si Jesus significava no porco, tinha que também haver em alguns dicionários esses nomes. Porque dicionário, quando tu pesquisa, quando tu procura o significado de uma palavra no dicionário, o dicionário te dá vários significados. O dicionário não te dá um significado. Quando é dicionário da língua portuguesa, te dá significado em linguagem geral, em termos diversos, várias formas. Então é isso. Por exemplo, quando estiver no dicionário, pode dizer a palavra andar, encaminhar, veredar, esse tipo de coisa, muitas coisas. Então também Jesus, não encontramos a palavra no dicionário que Jesus significa porco. Estou a falar de dicionário em língua portuguesa, não importa em inglês, qualquer tipo de dicionário, tira muito menos dicionário bíblico. Quando fala de dicionário bíblico, vamos dizer, estou a usar a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia, não estou a falar de dicionário bíblico, essa coisa não existe. Nenhuma palavra vamos encontrar dentro de dicionário. Não existe vasculha em todo dicionário. Se tem dicionário à mão, vasculha. Se tem dicionário em telefone, escreve. Se tem, quer pesquisar na internet, pesquisa no dicionário. A diferença é tradutor, Google Tradutor que usa a linguagem latina. Ou na linguagem latina, ainda não pesquisei essa linguagem latina, o que diz, porque também dá, mas vou investigar um dia o que está acontecendo lá com essa linguagem latina. Também para procurar as origens, o que está acontecendo lá. Mas ok, vai pesquisar no dicionário, vai encontrar a palavra Jesus significa porco. Isso não existe, é uma inversão do homem. Porque se a prova que Jesus é porco, a primeira coisa como eu falei, ele não jamais terá mandado expulsar demônios porco. Segundo ponto, teremos encontrado, pelo menos, essa palavra significa porco nos dicionários. Existem milhares de dicionários, pelo menos eu pelo menos uso 4 dicionários, mas nenhuma delas eu encontrei. Porque eles estão dizendo que o Jesus significa porco. Então, mas investiguei como é que dicionário não encontramos essa palavra no dicionário. Isso quer dizer que quando fala, porque eu coloco aqui segundo ponto como dicionário da língua portuguesa, é que as pessoas podem dizer que estou falando isso porque quero que as pessoas acreditem em mim. Não, eu estou te provar o próprio dicionário. Porque o dicionário da língua portuguesa não tem nada a ver com a Bíblia, dicionário da língua portuguesa não tem nada a ver com as coisas espirituais, dicionário só diz o significado de palavra, até pode ir na Bíblia, pode ir no termo da palavra gerar. Mas o simbólico de dicionário é falar o significado da palavra. Essa é a função de dicionário. Se o dicionário pesquisou essa palavra, sempre vai te dizer o significado de acordo com o que buscaram. Então é isso. Não existe essa palavra no dicionário.
No dicionário não podemos encontrar a palavra que Jesus significa porco. Isso eu estou a tentar para te provar de todos os meios. Porque você não vai dizer, porque quero, porque acredito, porque você é religioso. Na minha igreja nos ensinaram assim. É porque você está contradizendo. Não é isso, não tem nada a ver. Estou a falar de dicionário língua portuguesa. Para dizer que de fato esse nome não existe, de Jesus significa porco. Só para ver mais engraçado, dizem que o nome de Jesus não significa. O nome de Jesus não existe, não se encontra mais o próprio dicionário. Como é que ele vai conseguir registrar esse nome? Então, são esse tipo de coisas que temos que ter muita cautela. Muita cautela. Pois Jesus Cristo ele fala com os seus discípulos, Mateus, se não estou enganado, Mateus 16, alguma coisa, diz que os discípulos, cuidado com o fermento das doutrinas dos homens. Cuidado com as orientações das religiões. Cuidado com as orientações dos homens que não têm fundamento, não têm princípios, não têm base, somente porque entendem. Então são esse tipo de coisas. Porque se diz, usa dicionário tradutor, Google Tradutor, só vai verificar. A minha pergunta, somente eles não estudam a própria a nossas linguagens. Porque os islâmicos tem todo mundo, e os muçulmanos tem todo mundo, e sei que usa as Bíblias, eu não estou contra. Mas é que eles usam esse próprio dicionário, tem que reprovar todos os dicionários, tem que reprovar todos os dicionários de língua portuguesa. Eles têm que reprovar a escola, então. Tem que reprovar a educação. Porque como é que eles vão correr 17 se encontram dicionário delante deles, mas não se encontram outros dicionários quando eles vão prender lá, matar seu filho para estudar? Então são esse tipo de coisas. Porque não posso fazer divisão de duas coisas, estudar uma coisa que não acredito. Por exemplo, eu acredito na escola circular. Se eu não acreditar, se não é estudar. Existe uma coisa, senão que eles acabam errando, se não estou isso, mas para entender o significado da vida na Terra, como saúde, como bem-estar, como saber escrever, como saber ler, como ter boa vida, ter vida organizado, como ter melhor vida, precisa me formar. São esse tipo de coisas. Então, essa coisa de Jesus significa no porco nenhuma palavra encontramos nos dicionários. Fora desse dicionário que diz Google Tradutor e latim. Que ainda não pesquisei. Quando diz isso é que vi um pouco de informação a dizer porque encontrar essa palavra no Google Tradutor de latim. Mas estou a falar dos dicionários de língua portuguesa, não encontramos essas palavras. Então dizer que Jesus significa porco. O gravíssimo erro dos homens estão a cometer. Estão a cometer o gravíssimo erro. Vamos nesse terceiro ponto, que é o último ponto. Depois vou tratar aqui qual é o meu foco, qual é o meu propósito de levar essa mensagem para ti, porque Deus tem propósito contigo. Vamos no terceiro ponto. No terceiro ponto, quero dizer, mas o que significa o nome de Jesus segundo o bíblico? Qual é o significado verdadeiro do nome de Jesus segundo o bíblico? Nós trazemos definição disso, já a definição de Jesus não significa porco. Estou te falar segundo o bíblico. E ao falar isso aí, só que não vou falar aqui porque Yahweh, Yeshua, esse tipo de coisa, mas não vou falar isso. Vou falar agora o significado verdadeiro do nome de Jesus no Bíblia. Vou falar também Yahweh. Ok, vamos lá deixar isso. Vamos no Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz a palavra de Deus. 21. E dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. E dará à luz um filho,
E você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus Cristo, o nome dele significa Salvador dos pecados da humanidade. O significado desse nome que é reprovado, que é o nome recomendado como significado de porcos, isso é pura mentira. O verdadeiro significado desse nome significa Salvador dos pecados da humanidade. Estamos a dizer, esse nome que é próprio, reprovado, rejeitado, o significado é Salvador da vida das pessoas que estão a rejeitar. Estou dizendo, próprio esse nome que rejeita, só que diz significa porque é o próprio esse nome que o propósito dele, o significado dele é de salvar os pecados dessas pessoas que rejeitam ou colocaram o logo como um porco. Esse nome, a função dele é de salvar próprias essas pessoas que estão a desacreditar esse nome. Esse nome, a função dele é salvar aquele mesmo que desacredita no nome dele. Esse é o significado de nome, ou significado. Esse nome, o significado dele é salvar todo tipo de humanidade. Esse nome, o significado dele é salvar aqueles todos que desconhecem esse nome. Esse significado de nome é salvar todos os nomes daqueles próprios diz que o nome de Jesus não existe nas escrituras sagradas. Esse nome, o significado dele é salvar aqueles que estão a dizer que a letra J não existia nos tempos dos hebreus. Esse nome, o significado dele é salvar esse nome, dizer esse nome foi falsificado pelos cristãos, os judeus. Esse nome, o significado é salvar, dizer esse nome foi inventado pelos católicos. Esse nome, o significado é salvar próprio essas pessoas que dizem Jesus é um nome 100% falso. Esse nome, o seu significado é salvar aqueles próprios que dizem que Jesus é um porco. Esse nome, o seu significado é salvar aqueles que dizem que para esse nome ele se trocou, em vez de ser Jesus, está no lugar do porco para ser adorado. Esse nome para salvar, ser adorado. O nome Jesus significa para salvar nós de nossos pecados. Desacreditar em Jesus é pecado. Dizer Jesus significa porco é pecado. Dizer Jesus, a letra J, Jesus não existia, é pecado. Dizer Jesus é um nome falsificado, é pecado. Dizer Jesus é um falso criado, o nome é pecado. Tudo que contradiz esse nome, o significado é salvar próprio, você desacredita do seu pecado da ignorância, do seu pecado de rejeição, do seu pecado de mentiras, do seu pecado de desacordar com esse nome. Esse nome tem função maior principal que exerce na função da humanidade é salvar. Quer dizer, o propósito de próprio esse nome é salvar próprio nós os ignorantes. O propósito desse nome é salvar próprio nós que não estamos em condições de crer nesse nome. A maior coisa é te salvar. Estamos a dizer, esse nome, a função de é te salvar de acordo com o seu estado que se encontra. Estamos a dizer, esse nome, ele vem na função na terra para desempenhar de acordo com nossos pecados. Essa função de nome é salvar a ti, salvar a mim. O próprio esse nome que desacredita, mas a função é de salvar a ti que desacredita. Esse é o significado desse nome. Esse nome não significa porco. Esse nome não significa
não significa que foi inventado pelos homens. Esse nome significa salvação. Esse nome veio para nos salvar. Esse nome é onde se encontra a salvação. Esse nome está de acordo com aquele que nós não desejamos para nos salvar. Porque se não formos perfeitos, esse nome não tem força para nos salvar. Então, mas esse nome existe por causa da função para nos salvar. Nós que somos a humanidade pecadora. De acordo com nossas necessidades, pecados. Pecados são de vários níveis, não crer em nome deles é pecado, mas eu mesmo, esse nome está disposto para te salvar. Falar o nome de Jesus, não estamos a falar um qualquer nome. Falar o nome de Jesus, não estamos a falar um nome para reprovarmos. Falar o nome de Jesus, não estamos a falar um nome para diminuir os seus méritos. Falar o nome de Jesus, não estamos a falar o nome de Jesus para desqualificar. Falar o nome de Jesus, não estamos a falar o nome para procurar entender se é certo, se é errado. Falar o nome de Jesus, estamos a falar que a função dele é te salvar. Essa é a função do nome de Jesus. Por isso não há tempo para eu gastar tempo com só discutir a respeito de Jesus, porque esse nome não está para discutir, para salvar a si. Você mesmo pode salvar a ti esse nome. Você mesmo para salvar a ti, a função desse nome é esse, salvar a ti. A função desse nome é para salvar a ti que desacredita é um religioso, um filósofo, um cientista, um político ignorante, estudante ignorante. Esse está aí sim. O significado desse nome, deixa de fazer um pouco para entender. É como a função do médico. A função do médico é dar saúde aos doentes, salvar vidas. O médico não está para quem diria criticar, condenar. Não está ali para que tu acredites, está para ele te dar a saúde. Da mesma forma esse nome. A função dele não está aqui para fazer medições, calculações. Esse nome não é um nome para se debater. Esse nome não é para se calcular os níveis. Não é para se fazer é para salvar. Esse nome não está para as competências das inteligências. Dos conhecimentos, dos avançados cálculos. A função dele é de salvar. Quando tu encontra um médico, esse enfermeiro não está para debater, para discutir assuntos. Está de saúde, está para dar a vida. Esse nome também não está para discutir o assunto. O nome dele está aqui para dar a vida. Porque nesse nome se encontra a vida. Que ele vem salvar o seu povo de seus pecados. Que esse nome veio para nos salvar de nossos pecados. Se eu estou salvo é por causa desse nome de Jesus. Se eu sou salvo dos meus pecados é por causa desse nome de Jesus. Que é o mesmo nome esse que está disponível para te salvar. Que é o mesmo nome que está disponível para te tirar dos seus pecados. Que é o mesmo nome que está disponível para te livrar do seu condição de estado, de ignorância. Essa é a função desse nome. Essa função do nome é esse. Por isso, quando estou aqui a te falar desse nome, é que não estou gastando tempo de pregar para te convencer. Então, eu vou te trazer qual é a função desse nome. Que esse nome tem mérito para te salvar, para te dar a vida, para te salvar dos seus pecados. Seus pecados da religião, seus pecados da ignorância, seus pecados da sua noção, dos seus conhecimentos. Diversos pecados. Os pecados não matar, não roubar. Pecar só por ter conhecimento contra Jesus é pecado. Só por discordar contra Jesus é pecado. Discordar com as escrituras sagradas é pecado. Não estar a favor de Jesus é pecado. Pecado a diversos níveis. Próprios os cientistas são pecadores, precisam desse nome. Próprios os homens que disseram que esse nome foi traduzido, que significa que são pecadores, precisam desse nome. Porque esse nome, a única função dele é de salvar a si. Esse nome não julga, esse nome não condena. Esse nome não debate, esse nome não compete. Esse nome não traz competência, traz salvação.
Esse nome não vem nos calcular as nossas capacitações. Esse nome não vem para ver qual é a nossa dimensão de conhecimento. Vem para nos salvar o nosso estado, o nosso pecado. Esse nome vem para desempenhar a sua função aqui na terra de salvar a humanidade. Essa é a função desse nome. Falar de Jesus está falando de Salvador que salva. Falando do nome de Jesus, estamos falando do nome que está disponível para te salvar ainda hoje, agora. Falar o nome de Jesus, estamos falando do nome que está disponível neste momento que estamos a ouvir, para crer te salvar. Porque a função do nome não é outra função. Esse nome é isso. Jesus significa Salvador dos pecados da humanidade. O significado desse nome é esse de salvar o homem, salvar o pecador, salvar o religioso, salvar o pecador, salvar os cristãos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho da Graça, que ainda não foram alcançados por esse nome a salvação, que ainda não foi apresentado esse nome que salva, quais são os méritos desse nome para a salvação da sua vida. Que infelizmente encontramos também os cristãos que estão salvos por dar dízimo, estão salvos por seguir os ritmos religiosos. Não, come on. Eu estou salvo, está salvo. Você, porque você se baseia nos rituais religiosos, você nem sabe qual é o significado do nome de Jesus que diz respeito na sua vida. Está salvo, não. Por sua boa pessoa, os méritos da igreja, porque cristãos querem se relacionar, não funciona isso. É único a função de não salvar os nossos pecados. Fala assim, porque temos que refletir. Temos que analisar que a função desse nome é nos salvar, nos dar a vida, nos tirar nossos pecados, nos libertar nossos pecados, nos livrar nossos pecados, nos livrar da nossa condenação do nosso pecado, nos livrar da ira de Deus. Essa função de salvar na ira, nos salvar na ira de Deus, nos salvar na nossa condenação, nos salvar na morte, nos salvar na maldição da reina, nos salvar nos preceitos dos homens, nas religiosidades, nas doutrinas dos homens, nos ensinos dos homens. Essa função desse nome. Esse nome tem esses méritos. Os méritos desse nome é para salvar a sua vida, meu irmão, minha irmã. A função desse nome é para salvar a sua vida, meu amigo, minha amiga. A função desse nome é para salvar a sua vida. Você é religioso, você é pecador, você é cristão. Essa é a função desse nome, não há outros méritos desse nome. Então, mas a maior função desse nome é para salvar. Esse nome não está no ver aqui para debater. Esse nome não foi colocado para debater. Esse nome não foi colocado para sugestões de questões. Foi colocado para salvar. Da mesma forma que foi formado o médico enfermeiro para dar vida, saúde. Da mesma forma que foi instruído os professores para dar conhecimento. Esse nome, ele é o único que pode salvar o homem dos seus pecados. Não há outro nome que possa nos salvar dos nossos pecados fora desse nome de Jesus. Para de você ser ignorante, para de você dizer esse nome significa porco. Esse nome é esse nome que está disponível, é o único que possa salvar a si mesmo. Seus pecados, não há outro nome. Para com a mentalidade dizer esse Jesus significa porco, porque nós estamos a adorar um porco. Para dizer esse nome de Jesus significa porco, estamos a servir um porco, estamos a prestar um culto. Isso não funciona, sai da religião dos homens. O Satanás deste século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, cegou o entendimento dos homens. Não estou aqui para te trazer discussão a cabeça, não estou te trazer esse nome, a função, ele tem função para salvar. Estou
que está a apresentar esse nome, a função dele, ele que está aqui disposto para te salvar ainda hoje, não importa o seu estado, não importa quando que foi ignorante, não importa quando foi blasfemado este nome, para o mundo diz que eles blasfemaram o nome de Jesus, que se registrar são os blasfemadores, mas eu digo blasfemador é você adulterou esse nome, você ficou enganado com esse nome, você que contradizeu esse nome, mas está aqui disposto para te salvar. Essa é a função desse nome, salvar dos seus pecados. Não há outra função desse nome, não existe. Quando falo desse nome, é que quero te mostrar, que de fato esse nome está somente a função por causa de você. Esse nome está nessa função para salvar, por causa desta função para me salvar, está por causa de mim. Esse nome está a função por causa de mim, por causa de você. Essa é a função desse nome, o significado desse nome. Não há outro fora de salvar a humanidade. Não há outro meio fora de salvar dos seus pecados. Não há outro meio fora de me salvar dos meus pecados. Isso aí não há como. Que ignorância, rejeitar, discordar desse nome, duvidar desse nome, rejeitar desse nome, não concordar tudo que trata desse nome, e você é que está a se tornar pecador, você que está a cometer os pecados, é esse único nome que possa te salvar. Não há outro meio de nome que pode te salvar fora da sua vida, fora desse nome. Estamos dizendo, não existe nenhum nome na face da terra que a função dele é salvar os homens dos pecados. Os homens podem me salvar no perigo, o só até os curandeiros pode libertar as pessoas nos demônios, no sofrimento, mas não existe nenhum nome que possa te salvar dos seus pecados. O próprio curandeiro, ele precisa desse nome para ser salvo dos seus pecados, porque quando o momento faz a obra que não agradava a Deus, faz a obra que pertence a Satanás, que pensa que Deus está já a pecar contra Deus, que somente esse nome que pode te salvar. Outra salvação fora desse nome não existe. Esse nome Jesus significa salvação. Esse nome de Jesus significa salvador da humanidade dos seus pecados, de nossos pecados. Esse nome é a sua função, ferramenta. Essa é a função desse nome. Jesus não significa porco. Sai isso na tua mentalidade, sai nos teus pensamentos. Sai nisso, isso não está para salvar você, não importa o que você fez, não importa quando que duvidou, não importa como é que desconcordou, não como fez todo dizer, está para ti, é a função do nome. Da forma o médico não está ali para te criticar, te condenar, dizer que pá, você pá, porque foi roubar, tá vendo, já te cantenar, tá vendo, já te bater, tá vendo, já está para correr os perdidos, não está aí para dar vida ao médico. Da mesma forma, esse nome não está para nos condenar por seu significado, é para nos salvar dos nossos pecados. É só crer nesse nome. É só crer que esse nome significa de fato salvador, salvação. É só crer que esse nome de fato está disponível para me salvar dos meus pecados. É só crer de fato esse nome existe por causa de meus pecados. Ou dizer, esse nome está disponível por causa de meus pecados para me salvar. Porque não há outro nome que possa me salvar fora desse nome. Não são dois nomes que salvam os homens dos nossos pecados. É um único. Esse nome, perdão, desculpa. Esse nome que é mal interpretado, que é dito, que é mal dito, que dito é o nome dos porcos, é esse nome que salva. Esse nome que está disponível. É só crer nesse nome, estará disponível para te salvar. Se salvará dos seus pecados. O nome mais função poderosa na face da terra é nos salvar dos nossos pecados. Por exemplo, há um vídeo que eu gravei dizer que para todos perecemos ao inferno. Por exemplo, esse nome, mas ele é o único nome que possa nos salvar do inferno quando nos encontramos na vida, na face da terra. Creia nesse nome. Para de desacreditar nesse nome. Creia. Então, a sua salvação depende desse nome que está a criticar, está a rejeitar. A sua salvação depende desse nome.
Não há outra via que pode te salvar. Da mesma forma, um doente depende do médico. Um aluno analfabeto depende de um professor. Todos somos pecadores, dependemos desse nome para sermos salvos. Não há outro nome que possa nos salvar da terra fora desse nome. Reflete, essa mensagem eu trazer para te mostrar qual é a função desse nome que é te salvar. Essa é a maior função. Que Deus possa nos abençoar. Função, compreenda, perceba que esse nome é a função de salvar. Se você é cristão, que tem os méritos, que já sabe, foi salvo. Certeza, sempre você foi salvo por intermédio desse nome. Fica lá a saber que possa transmitir para os outros dizer que a função desse nome é para te salvar. Não importa como que a pessoa interpreta esse nome. Você que é cristão ainda, perceba através desse nome. Estou falando, não foi salvo. A salvação não está nos méritos que faça na igreja. Não importa, você é obreiro, você não é obreiro, não está nos méritos que faça na igreja. Está nos méritos desse nome que você alcançou, se não alcançou. Os méritos desse nome, fica você sabendo, não está sabendo. Não importa esse líder, não importa os obreiros, não importa o membro, não importa o quem. Não importa os cumprimidores das ofertas, não importa. Você que é religioso, esse nome, os religiosos, estou falando que pessoas que não acreditam nesse nome, ou esse nome, porque no último profeta, a última coisa, estou dizendo, essa função desse nome para te salvar. Aceita a oportunidade a tempo a hora. Da mesma forma, um doente, quando fica doente, ele vai ao médico a tempo a hora, porque fica muito tempo, pode perder a vida. Também rejeitar esse nome, quando é tempo a hora, pode perder a vida física. Quando chega o tempo de perder a vida física, tu não terás mais a oportunidade. Se tens dúvida, faz questões nesse vídeo, vou responder. Eu sou uma das pessoas que trabalha com dúvidas. Não estou aqui para te condenar, te criticar mesmo. Você que tem dúvida, coloca. Você não se trata, você é um crente analfabeto, não se trata que você se converter dúvida, faz parte do humano. Estamos já cheios de coisas que já aprendemos, já bebemos. Pecador também, você, porque as pessoas pecadores só quer assistir para ter informação, conhecimento. A palavra de Deus não é informação. Ou esse nome não tem para te trazer informação, ou para te trazer, tipo, te mostrar qual é o propósito, a função dele, é salvar você dos seus pecados, te mostrar que você é um pecador, te mostrar que você precisa desse nome para que possa te salvar na sua vida. Por fora desse nome jamais alcançará a salvação. Obrigado. Deus abençoar. Peço que possa compartilhar muito esse vídeo. Também possa escrever para alcançar a sua propósito de Deus, porque o propósito de Deus que tem com todos na face da terra. Que muito obrigado do coração, que calimambo, Deus vos abençoe. A minha linguagem muito calimambo, que Deus possa vos abençoar todo. Obrigado, me acompanhar até aqui.